Beleza, galera, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre processo de escala, né? Processo de teste de criativo, tudo junto. Vamos falar um pouco mais dessa parte de tráfego, né? Eu vou mostrar aqui um dos projetos que a gente toca aqui na agência, que é um projeto no nicho de filosofia. Já mostrei para vocês ele em outros vídeos. E observação, eu não estou gravando o meu rosto aqui porque ele não tá muito legal. Eu acordei tarde hoje é domingo, 30 de março. Eu acordei mais cedo para dar uma olhada nas campanhas, mas não mexi nada, né? E agora tô dando uma segunda olhada no dia. Dormi um pouco e agora tô voltando para olhar. E como vocês podem ver, hoje, meio-dia, a gente está com esse faturamento aqui de 1.200, gasto em anúncios de 750 e um ROAS de 1,6, né? Ou seja, se a gente continuar nesse ROAS, a gente, só para deixar bem claro, né? Para quem está iniciando e não entende muito de métrica, se a gente investir, por exemplo, 10 mil reais, vai voltar 16 mil. Então, essa é a proporção, né? Se a gente continuasse nesse ROAS, por exemplo. Mas claro que quando a gente escala, o ROAS ele tende a diminuir, né? A gente hoje amanheceu bem bom o dia, né? A gente poderia inclusive estar com esse ROAS muito maior se a gente não tivesse também hoje fazendo teste. Então hoje eu subi alguns testes, né? Então esses testes eles acabam gastando, né? Uma verba ali de teste mesmo, né? Pra gente encontrar um anúncio validado. Se eu tivesse deixado somente os anúncios hoje vencedores, né, os anúncios validados, que validaram ontem, por exemplo, esse ROAS estaria muito maior, meu lucro estaria muito maior. Só que o teste ele é importante, então não estou desprezando aqui a parte de teste. Eu vou abrir aqui algum documento aqui para eu fazer umas anotações e explicar para vocês como é que eu faço essa parte de teste de anúncio, né? Vamos por partes. Eu já vou mostrar na prática, mas eu acho importante a parte teórica, tá? Então vamos lá. A gente tem três fases. Na verdade, eu gosto de falar de duas, mas tem gente que fala três, tá? Tem gente que fala que tem um teste, né, de anúncios, tem a pré-escala que você para você ter certeza que aquele anúncio que você validou ele realmente está validado, e a escala que você mete grana. Eu gosto de dividir em duas partes, que eu acho que fica até mais didático, né? Então vamos lá. A primeira parte do teste, como é que eu faço? Eu uso a estrutura 1, ou seja, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês. Ou seja, uma campanha, um conjunto e um criativo. Criativo quer dizer anúncio, tá? Mas para os íntimos a gente chama de ad, né? Que é anúncio em inglês. E aí o que eu faço? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Eu tenho um produto A, tenho um produto, eu vou criar então 10 anúncios diferentes, né? E lembrando que a gente está falando sobre low ticket, né? Então isso aqui é bem importante, tá? Porque quando a gente fala de outros formatos de produto, na verdade, outros tickets, né? Produtos mais caros, de 100 reais para cima, a gente usa outra estrutura, tá? Isso aqui a gente está falando de low ticket, então é muito importante que vocês entendam isso, beleza? Então, essa é a primeira parte do teste, né? A gente usa essa estrutura aqui com tem gente que chama triple one, né? Que é basicamente você colocar em uma campanha só um criativo, só um conjunto e só um criativo, né? E aí você consegue. Eu gostei desse modelo, eu comecei a usar recentemente, porque
fica até mais fácil o nosso gerenciamento ali no nosso dashboard, ali no nosso gerenciador de anúncios. Porque você só mexe a nível de campanha, né? Não tem o que você mexer a nível de criativo ou a nível de anúncio. Você só mexe a nível de campanha, então fica mais rápido ali quando você gerencia várias campanhas, vários produtos, vários projetos, então fica bem mais fácil, né? Então eu gostei desse modelo mais pela praticidade, não é porque ele é o melhor, nada disso, não tem certo e errado, né? Você testa isso, se der certo para você, você faz. É simples assim. Antes eu usava o modelo onde o orçamento era a nível de conjunto e eu colocava todos os meus conjuntos dentro de uma só campanha. Então, vou fazer o teste para o produto 1, produto A no caso aqui. Antes, o que eu fazia? Eu pegava esses 10 anúncios diferentes, só que eu colocava eles em uma campanha, né? Então, a estrutura que eu fazia antes era 1, 10, 1, né? Então, era uma campanha, 10 conjuntos e um anúncio dentro de cada conjunto. Eu fazia isso. Aí, quando eu validava o anúncio, eu ia para a estrutura 1, 1, às vezes, ou deixava mesmo ali na própria campanha de origem. Então, eu fazia isso antes. Aí, estudando, eu vi que tinha uma galera fazendo dessa forma. Eu testei, deu certo aqui. Eu achei muito mais prático para também gerenciar meus anúncios. E aí eu comecei a fazer. Então vamos lá, voltando para o exemplo, a gente pega o produto A, cria 10 anúncios diferentes para ele. Eu já mostrei aqui no canal como é que eu estou criando anúncio atualmente. Então acho que é o vídeo anterior aí, você pode ver. A gente está fazendo com inteligência artificial, sem saber nada de design, sem ter nenhum trabalho operacional ali. A gente só dá um comando e a inteligência artificial cria os nossos anúncios, né? Então eu ensinei na aula como é que faz em imagem e inclusive a gente consegue fazer em vídeo também. Eu vou fazer outra aula ensinando isso, tá? Então eu coloco 10 anúncios para rodar a partir de meia-noite. Na maioria das vezes, esse é o padrão, mas você pode rodar qualquer horário. Por toda a minha vida eu subi campanha em horários aleatórios. Então, eu parei para trabalhar ali, falei, preciso testar anúncio. Vou subir agora, sei lá, 4 da tarde, meio-dia, 9 da noite. Qualquer horário você consegue subir, teste e ter resultado, né? Mas claro, é muito melhor que você coloque a partir da meia-noite ou a partir das 4, 5 da manhã, porque você tem um dia todo para que o Facebook gaste ali tranquilamente o seu orçamento e otimize da melhor forma. Mas quando se trata de low ticket, você consegue em qualquer hora do dia fazer isso, porque geralmente você coloca ali em cada anúncio, em cada campanha, um orçamento bem baixo. Então o Facebook ele vai gastar de boa, de qualquer jeito, né? Não se preocupe com isso, tá? Se você estiver mais ansioso ali, querer ver o resultado mais imediato ali no mesmo dia, coloca a qualquer hora, não precisa programar, que vai dar certo, tá? Mas o padrão é a partir da meia-noite, tá? Que de madrugada você faz algumas vendas e de manhã quando você acorda já tá bem interessante. Então, você pode fazer dessa forma, tá? E aí, o que eu faço? Os anúncios estão diferentes, né? São 10 anúncios diferentes. Eu coloco para rodar a partir da meia-noite nessa estrutura 1, ou seja, eu vou ter 10 campanhas, cada uma com um conjunto e um criativo. Ou seja, quando eu estiver falando de campanha, eu estou falando de anúncio. Por quê? Porque em cada campanha tem um anúncio diferente. Então a campanha número 1 é o anúncio número 1, entendeu? É isso que eu faço. E aí eu coloco, por exemplo, ali, dependendo do ticket, eu coloco determinado orçamento. Por exemplo, aqui a gente trabalha muito com produto de R$10, né? Então eu coloco R$10 em cada produto, né? R$10 para um ticket de R$10. E eu dou a primeira olhada ali por volta das 9 da manhã.
E muitas vezes é uma primeira olhada literalmente, porque eu só olho, eu não faço nada, né? Eu não mexo. Por exemplo, hoje, domingo, dia 30 de março, eu olhei hoje, 9 da manhã, e eu tava no prejuízo aqui. Tava meio que empatado, tava 300, se eu não me engano. 3 horas depois, meio-dia, olha como é que tá. Sem mexer nada. Eu não mexi nada. Eu falei, bom, eu tô empatado, ainda não gastou muito, né? Eu já tinha olhado ali que não tinha gastado muito. Eu falei, cara, eu vou esperar porque eu preciso deixar gastar mais, né? Por que você tem que deixar gastar mais? Então, isso é importante dizer. Vamos lá. Vou colocar uma observação aqui. Você precisa deixar gastar pelo menos 30% do ticket. Mas é melhor deixar gastar 50% ou 100%. O que quer dizer isso? Para um ticket de R$ 10, se na maioria das vezes se gastou R$ 3 ali, ou seja, 30%, eu sei que não vai dar bom essa campanha, eu sei que não vai dar bom esse anúncio no dia, na maioria das vezes, tá? Não é uma matemática certa, tá? Então, às vezes, quando eu tô com, sei lá, eu tô muito no, amanheci muito no prejuízo, não vai ser um dia legal, eu já mato. Quando gastou R$ 3 ali para um produto de R$ 10, eu já mato. Falei, pô, vou matar logo isso aqui, porque não tá legal. O prejuízo está muito alto, já dá um medo e eu prefiro parar logo. Só que quando tá empatado, eu falo, pô, eu vou deixar rodar, porque mesmo se continuar empatado, eu vou ter mais anúncios, mais campanhas que venderam. Então, às vezes é melhor você deixar gastar R$ 5, por exemplo. 50% aqui nesse caso seria R$ 5. Por quê? Porque se você deixar gastar mais, por exemplo, se você parar com R$ 3, com 30%, você tem 10 campanhas que venderam, né? Se você deixar até os 50%, às vezes você tem 15, 20 campanhas que venderam. Ou seja, você tem mais armas para trabalhar durante o dia. E muito melhor se você deixar gastar com 100% do ticket, né? No caso aqui, deixar gastar R$ 10 mesmo, você tem, pô, às vezes 20, 30 campanhas que venderam e você consegue até escalar mais durante o dia. Só que é mais arriscado, né? Aqui é um trabalho mais conservador, né? Aqui é mais conservador, aqui é intermediário e aqui é mais arriscado, tá? Então, tem esses riscos aí, só que aqui é melhor, na maioria das vezes, tá? Às vezes você não consegue correr mais atrás, né? Você não consegue reverter quando você começa muito em prejuízo o dia. Só que na maioria das vezes você consegue, se fizer uma otimização boa ali, e você vai aprender hoje aqui, tá? Show! E aí, eu dou essa primeira olhada às 9 horas. Depois, o que eu faço? Eu dou uma segunda olhada a essa hora agora que a gente está fazendo essa aula, que é meio-dia, né? Que é onde geralmente eu começo a mexer. Eu começo a otimizar. Que aí a gente pausa todas as campanhas barra anúncios que alcançaram o gasto limite, vou chamar assim, o gasto limite que é determinado por você. Se for R$ 3, gastou e não vendeu, você para. Se for R$ 5, gastou e não vendeu, você para. Se for R$ 10, gastou e não vendeu, você para, tá? Aí é determinado por você, se você é mais conservador, intermediário ou agressivo, tá? Que eu recomendo? Deixa gastar um ticket, né? Deixa gastar um ticket que aí você consegue validar de forma mais certeira, né? Porque às vezes um anúncio gastou R$ 3 e não vendeu por pura questão de aleatoriedade. Só que às vezes ele é um anúncio bom, entendeu?
Então, tem essa questão também, tá? Então, cara, o que que eu recomendo, na verdade? Deixa gastar 50% pelo menos, né? Tem uma questão também, não é só você ser arriscado, gostar de correr risco ou não. Não é só você ser agressivo ou não. Na verdade, tem uma questão da verba, né? Tem isso também. Se você está com pouca verba, às vezes deixar gastar menos, né? Matar as campanhas, tomar uma decisão com as campanhas ter gastado 30%, por exemplo, já é o melhor, né? Já é mais indicado, porque, cara, como eu disse, é mais arriscado, né? Se você deixar gastar mais, então você pode perder mais verba. Beleza, então a gente pausa, né, as campanhas que, que alcançaram o limite de gasto e não venderam. Ou estão com o CPA alto, ou seja, com o custo por compra alto. Se, por exemplo, você não aceita pagar mais de R$ 10, né, para fazer uma venda de R$ 10, aí você para. Só que às vezes é interessante, se você tiver um funil bem planejado, você empatar na primeira oferta, nessa primeira oferta, né, de R$ 10. Porque o lucro vem nos order bumps, né, vem no upsell, né, vem em remarketing, outras campanhas, outras ofertas, enfim. Então, às vezes é planejar um funil bem legal. Vou criar um vídeo sobre funil, dar uma aula sobre funil aqui para vocês, que às vezes você consegue até empatar nessa primeira oferta. E quem consegue fazer esse feito, né? Quem consegue jogar no empate, pelo menos com a primeira oferta, está sempre muito à frente do que quem precisa ter lucro na primeira oferta, né? Porque, enfim, você pode gastar mais, né? Você pode escalar mais, né? O seu CPA ele pode ser mais alto, então você trabalha em muita vantagem contra quem precisa ter lucro com um produto de R$ 10, entendeu? Então, espero que vocês tenham entendido essa lógica, que é uma lógica mais avançada de decisão, de estratégia, sabe? Então, enfim. E aí, o que eu faço? Quando é umas 15 horas, eu dou uma terceira olhada. Uma terceira olhada. E tem um detalhe aqui, que além de eu matar as campanhas ruins e deixar as campanhas boas, caso tenha uma campanha muito boa, eu já duplico ou triplico o orçamento. Ou seja, se tiver R$ 10, vai para 20 ou 30, vai. Enfim, então eu vou fazendo esse jogo aí de aumento de orçamento. O que eu acho interessante aqui no caso do low ticket e de também qualquer outro tipo de produto é você criar regras, né? Então, por exemplo, você pode colocar uma regra na sua cabeça mesmo, né? Tem gente que usa o Themify, por exemplo, que ela faz regras automáticas e você não precisa nem gerenciar, só que eu não gosto muito de usar essas regras, porque às vezes eles metem um louco lá. Por exemplo, eu comecei com R$ 10 e sai a primeira venda. Só que eu não vou mexer quando sair a primeira venda. O que eu vou fazer? Eu vou mexer para R$ 20, vou alterar para R$ 20 o orçamento só quando sair duas vendas. Isso é uma regra. Então, por exemplo, vou até deixar aqui, que é importante. Exemplo, duas vendas, R$ 20. Por exemplo, três vendas,
R$ 30. Qual é a lógica aqui? Aqui eu estou aumentando as vendas, eu estou aumentando R$ 10 por cada venda, né? Por exemplo, 5 vendas, R$ 50. Então isso é uma regra que eu criei e que é lógica, né? E isso é bem interessante porque dá muito certo, né? Dá muito certo. Então isso é bem legal, você cria regras lógicas para você, porque aí você não toma mais decisão na emoção, você toma uma decisão racional, frio e calculista, entendeu? Porque você tem uma regra, você tem umas condições, né? Então isso é bem legal, bem legal, bem legal mesmo, tá? Show. Aqui na terceira olhada, geralmente é que eu começo a fazer escala, né? Eu já começo a... Na verdade, essa aqui seria a pré-escala, né? Eu vou até colocar aqui. Não gosto muito desse termo. Mas seria isso, né? A partir da metade do dia ali, a gente já começar a aumentar o orçamento. Por exemplo, dessa vez aqui eu vou realmente eliminar todas as campanhas ruins ou meia boca, ou seja, mais ou menos, né? Deixar aqui meia boca. As campanhas mais ou menos e as campanhas ruins eu vou realmente eliminar de vez, né? E trabalhar só com a nata, né? Só com os anúncios top mesmo. E aí também geralmente eu meto grana, né? Então nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai aumentando o orçamento de acordo com a sua regra lá. Você pode aumentar em 100%, por exemplo. Aumentou de 10 para 20, de 20 para 40, de 40 para 80, de 80 para 160. Você pode ir aumentando assim, né? Duplicando sempre. Ou você pode trabalhar com isso. Saiu uma venda, aumenta 10. Saiu 2 vendas, aumenta para 20. Saiu 3 vendas, aumenta para 30. Saiu 4 vendas, aumenta para 40. Saiu 5 vendas, aumenta para 50. É outra regra. Então, aí você testa a melhor. Ou você pode também fazer o que muitas pessoas falam aí, que aumentar de 30% é a melhor forma. Então você pode testar também isso, né? É válido testar. Então nesse caso, saiu uma venda, você aumenta de 10 para 13, né? Você aumentou 30%. Então pode ser uma boa também. Beleza. É que nesse caso você vai realmente meter grana, né? E vai testar. Se você aumentou para R$ 100, um anúncio ali que tinha iniciado o dia com R$ 10 e ele manteve o CPA que você julga ser aceito, né, por você, aí cara, você pode aumentar. E quando começar a aumentar o CPA muito, aí você diminui e você pausa, entendeu? Então essa é a lógica. Então você vai aumentando devagar, aumentando o orçamento devagar. E se mantiver o CPA, você tenta ser mais agressivo. E aí você pode aumentar, dobrar orçamento, etc. E aí você decide a sua regra, tá? E aí você tem a escala, né? Então você terminou o dia ali com os melhores anúncios rodando. Aí o que você vai fazer? Você vai analisar quais foram os melhores anúncios nesse dia, né? E no próximo dia você vai trabalhar só com esses, né? Você validou o anúncio 01 e o anúncio 07, vai.
No próximo dia, às meia-noite, aqui é acraseado. Às meia-noite, no próximo dia às meia-noite, você vai iniciar com 10 campanhas com o anúncio 01 e 10 campanhas com o anúncio 02. Então esse aqui é o ouro, né? Isso aqui é que coloca a grana no seu bolso, tá? Que aí sim, você vai trabalhar agora somente com a nata, né? Somente com os anúncios que realmente você tem certeza que vendem. Então você já inicia o dia bem, né? O que eu indico? Você começar com um orçamento inicial ou um pouco acima. Então, no caso do teste, a gente começava com R$10. Agora você pode começar o dia com 20, 50, R$100. Por quê? Porque agora você está trabalhando com anúncios validados. Eles aguentam grana. Você já viu que eles aguentam grana, né? E então você pode arriscar mais, né? É um risco, claro, só que como você testou, você diminui esse risco, né? Então tem isso. O que dá certo para mim? Começar com R$20. Hoje, por exemplo, eu tô com os anúncios validados que eu testei ontem. Comecei com R$20 e tá dando legal, né? Hoje é domingo, talvez não consiga escalar muito, mas tá legal, né? Então é assim que eu tô fazendo. Só que você pode testar com 50, testar com 100, porque, pô, às vezes você tem um nicho mais amplo do que o meu e aguenta a grana, aguenta escala. E aí, pô, você consegue fazer 3 mil, 5 mil e até 10 mil no dia de boa, né? De faturamento. Então, é isso. E é isso. E aí você repete o mesmo processo de ontem, no caso. Só que agora você vai repetir o mesmo processo de ontem com os anúncios bons, né? Você não vai perder tanta verba com teste. Até pode perder às vezes. Às vezes a sua campanha pega uma fatia de público que não é muito boa. Mas, enfim, na maioria das vezes vai dar bom, tá? E aí, amanhã, por exemplo, você pode só, nesse exemplo aqui, né? Amanhã você pode só trabalhar com os anúncios que são validados e depois de amanhã você volta a testar novamente novos anúncios. Fazer o mesmo processo que a gente tinha falado aqui no início, tá? Então, é isso, galera. Eu vou parar essa aula por aqui. Eu ia mostrar a parte da otimização na prática. Eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? Eu vou gravar já daqui a pouco. Aí amanhã eu posto. Para não ficar também em aulas de 1 hora, tá? Então é isso. Bora pra cima. E vou deixar meu Instagram aí na descrição para vocês me chamarem lá, caso eu queira saber de mentoria, de serviço. Que a gente também faz todo esse processo para você e também ensina você como é, né? É um serviço barra mentoria. Me chama lá no Instagram para saber mais.